A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Hoje o Senhor moveu meu coração a trazer a palavra em Judas, capítulo 1, que essa carta diz acerca dos falsos mestres, acerca de homens ímpios que entram, se infiltram no meio do povo de Deus, mas não pertencem a Deus. Eles professam aquilo que não é de acordo com a palavra do Senhor. Eles negam o próprio Deus. E nós só temos como saber se alguém está professando o que vem de Deus, se nós conhecermos, se nós meditarmos na palavra. Por isso, a importância de nós lermos a palavra. Se você puder, leia em sua casa, ou num momento que você esteja com mais calma, com mais tempo, essa carta completa, porque eu não vou ler ela completa aqui. Então vamos lá, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu falei acerca desse último versículo no devocional de ontem, que foi Isaías capítulo 44. Eu citei em algum momento acerca do povo de Israel no Egito que não conquistou a bênção de entrar na terra prometida, alguns morreram no deserto porque não creram, não alcançaram a bênção do Senhor, porque murmuraram e não creram, desejaram voltar para trás, desejaram voltar para o Egito. Mas o Senhor tinha prometido para o povo que eles herdariam a terra prometida. E sim, aqueles que vieram após eles, os mais moços, os mais jovens, a próxima geração entrou, mas a geração anterior morreu no deserto porque não creram. E essa palavra fala de homens, de pessoas que se infiltram no povo de Deus e começam a professar aquilo que não vem da parte do Senhor. Começam a fazer, são homens ímpios que convertem em dissolução, como a palavra diz, a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Negam a Jesus. Negar a Jesus, às vezes a pessoa pode não fazer claramente, falar que Jesus não é Senhor e Salvador. Mas às vezes a pessoa vem com palavras, com ensinos que, se a nossa salvação dependesse de nós, dependesse das nossas obras, não depende, porque se dependesse, nós já estaríamos condenados. A nossa salvação veio por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E nós temos que ter a clareza dessa palavra. A nossa salvação vem do Senhor Jesus. Nós fomos, por meio de Jesus, sim, chamados para as boas obras. Aqueles que servem ao Senhor, que têm o Senhor como Salvador e Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, Ele nos chama para as boas obras. Mas a nossa salvação não depende das nossas obras. A nossa salvação depende de Cristo Jesus, em crermos, porque o sacrifício que Ele fez na cruz foi por todos os nossos
pecados. Se não cremos nisso, nós não temos salvação nele. Que possamos ter a certeza que essa palavra, somente Jesus salva. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Cristo Jesus, e Ele nos limpa, e a salvação vem por meio de Cristo Jesus. E como Ele é o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E como Senhor, Ele nos chama para as boas obras, para aquilo que é bom, porque Ele é bom, Ele é o próprio amor. E no verso 8 diz assim: e contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Eles rejeitam a dominação, eles rejeitam o senhorio do Senhor, eles rejeitam ter Cristo Jesus como Senhor. Eles são homens ímpios que não obedecem às leis de Deus. Não é por meio da lei que somos salvos, mas somos chamados a obedecer à lei do Senhor. Cristo Jesus nos resume a lei em 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como o Senhor nos ama, como nós amamos a nós mesmos. Nós não queremos nos ferir, e Ele nos chama a amar ao próximo como Ele nos amou, servindo, entregando a nossa própria vida, fazendo o melhor que pudermos pelo próximo. No verso 12 diz assim: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Esse versículo deixa claro que são pessoas que estão infiltradas, não são os de fora. Porque ele diz, estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Na igreja primitiva era comum fazer banquetes, jantares em cultos de louvor e adoração a Deus, porque a igreja era na casa das pessoas. Eles apacentam-se a si mesmo. Eles não são apacentados pelo Senhor, mas eles apacentam-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, disseram contra o Deus Altíssimo. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. São pessoas murmuradoras, que vivem de acordo com as concupiscências, com as suas próprias concupiscências, as concupiscências da carne, que não andam segundo o Espírito, não têm o Senhor como Senhor da sua vida, mas eles andam sem temor, eles conhecem a palavra de Deus, estão no meio do povo de Deus, mas são falsos mestres, pronunciam a palavra de acordo com o que eles pensam a respeito. Eles não professam a verdade de Cristo Jesus, muitas das vezes não é claramente. E o Senhor nos chama a ter cuidado, a observar, a prestar atenção se está no meio de nós, essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pedir direção
a Deus. Nós não somos juízes nessa terra. Nós pedimos direção ao Senhor. Que nós possamos saber, perceber, né, se há algum falso mestre. Por quê? No meio de nós. Porque aí não daremos atenção ao que ele está dizendo. Não acreditaremos nas palavras que são ditas pela boca daquela pessoa. Porque sabemos que a verdade, a Cristo Jesus, que a palavra não está nele. Então nós não seguiremos segundo os conselhos de homens maus, de ímpios. Nessa mesma carta, há uma exortação que Judas faz, dizendo assim, no verso 20: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus. Precisamos conservar-nos no amor de Deus. E ele diz, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que está querendo dizer? Esperai. Esperai a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. É de Jesus que vem a salvação. Conservai-vos no Espírito. Conservai a vossa fé, orando no Espírito Santo. Conservando-nos no amor de Deus. No amor de Deus, para com Deus e para com o próximo. E esperando a misericórdia da salvação em Cristo Jesus. Verso 22. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Às vezes, existem pessoas no meio de nós que não são essas pessoas que professam coisas que não vêm da palavra, mas são pessoas que são duvidosas, que não têm clareza, não têm certeza, ainda não foram encontrados por Cristo Jesus, ainda não foram tiradas escamas dos olhos para que vejam, para que entendam a verdade do Evangelho. São pessoas que ainda estão duvidosas, elas não sabem, elas não entendem ainda. E Judas fala assim, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo eterno. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Olha, tende misericórdia deles com temor, com cuidado, com zelo, né? E salvai alguns do fogo eterno, desses que estão duvidosos. Anunciai a palavra, orai, para que essas escamas dos olhos sejam tiradas, para que a verdade de Cristo Jesus seja revelada a eles. Nós um dia tivemos essas escamas nos nossos olhos, um dia nós não entendíamos o Evangelho, nós ainda não conhecíamos a Cristo, até que fomos encontrados pelo amor dele, até que nós compreendemos a verdade dele, do sacrifício dele na cruz, né? Mas antes éramos pecadores, andávamos no pecado e não percebíamos. Então existem sim alguns que são duvidosos, não é a mesma coisa daqueles que andam segundo as concupiscências da carne, que estão no meio do povo e que não creem em Cristo Jesus verdadeiramente. Devemos sempre permanecer em amor. Digo mais uma vez, nós não somos os juízes. No verso 9 de Judas, capítulo 1 diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda. Se nós estivermos em situações em que estivermos em batalha, de frente com algo, nós não devemos contender. Miguel, quando estava lá para pegar o corpo de Moisés, ele não contendeu, ele não difamou, ele não falou nada contra o diabo. Miguel falou, o anjo Miguel, arcanjo Miguel falou, olha, que Deus o repreenda. É o Senhor quem repreende. Nós não conhecemos o coração, nós não conhecemos o propósito de Deus na vida da pessoa. Nós não somos os juízes, o juiz é o Senhor. O único que é justo
santo e verdadeiro. Então, que o juízo esteja na mão de Deus e que Ele repreenda aqueles que são maus. O que devemos fazer é perceber quem são, para que nós não sejamos enganados. Amém? E devemos ter amor e orar, interceder, porque pode ser que alguns desses sejam salvos, pode ser que alguns se arrependam e se voltem para Cristo Jesus. Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis. Só Cristo Jesus pode nos apresentar diante de Deus Pai irrepreensíveis. E é Ele quem é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós sozinhos não conseguimos. Nós somos totalmente dependente de Cristo Jesus. Essa é a palavra de hoje, que o Senhor possa falar mais ao teu coração, ao meu coração, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, se foi o encontro do teu coração, se fez sentido, ou se o Senhor te fez lembrar de alguém que está passando por algo, que precisa receber essa palavra, compartilhe essa mensagem, não fique apenas para você. Amém? E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!